Cowboy Spike, Lério, Lúcio dá todos os indícios que não vai se recuperar aqui mesmo. Para você e Teles, a contratação de um 9 se torna prioridade máxima? Cara, é um assunto polêmico, porque a gente soltou alguns dias aí, alguns cortes falando sobre o mercado, e um dos cortes o Lula fala mais ou menos assim, Lula, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas não é ipsilíteres, mas a ideia é mais ou menos essa do que você disse. Goleiro, apesar de ser uma necessidade, não é uma urgência. Não sei se foi ipsilíteres isso, mas foi mais ou menos isso que você disse. E você foi muito, no dia, na live, eu vi muitos comentários criticando a sua posição, e também nos cortes que saíram, eu vi muitos comentários das pessoas pegando pesado, absurdo ele dizer que goleiro não é uma urgência e tal. Só que hoje o Bahia não deixou de ganhar o jogo por conta de goleiro, não. Apesar do lance questionável do Marcos Felipe, né, que a gente pode entrar no debate, a gente entrou no debate aqui. O Bahia não ganhou o jogo hoje porque não teve uma eficácia, de novo, mais uma vez, nas finalizações. Né? Então, no meu modo de ver, e outro fator, Mingo tomou o terceiro cartão amarelo. No próximo jogo, a zaga vai ter que ser de maneira forçada Gabriel Xavier e David Duarte. A não ser que o Rezende se recupere, a gente tem aqui com a zaga completamente diferente. Vá com a zaga completamente diferente. Mas, a princípio, de maneira forçada, o Fred teve uma lesão no joelho, o Mingo tomou o terceiro cartão amarelo e, de maneira forçada, o Bahia agora só tem 2 zagueiros. Pro próximo jogo, assim, vamos falar a verdade. Pro próximo jogo, se o Bahia não subir nenhum zagueiro do Sub-20, o Bahia só tem, de ofício, 2 jogadores na posição para poder jogar. Simples assim. A zaga vai ter que ser de maneira forçada David Duarte e Gabriel Xavier, porque a gente não tem outros jogadores além deles 2 na posição, nesse exato momento. Então, eu até considero o goleiro uma urgência, no meu modo de ver, porque eu já cansei, como eu falei, de Marcos Felipe. Eu repito aqui, é uma opinião minha, não é uma opinião do canal, é uma opinião minha. Mas eu entendo quando o Lula fala, por exemplo, que para ele, um zagueiro e um atacante são mais urgentes, não é que o goleiro não é necessário, como ele disse, mas são mais urgentes do que a posição de goleiro. Né? Então eu queria que Lula Teles agora, nesse momento, Lula, você está com a faca e o queijo na mão para poder falar, eu avisei. Cara, mas né, assim, e é mais posição, né, e assim, na montagem tem que pensar o elenco, olhar o elenco, ver aonde é que a gente se fere mais, onde a gente tem mais potencialidade de se ferir ao longo dos mais de 40 jogos, mais ou menos, que ainda temos a fazer nessa temporada, né? 40 não, acho que talvez menos, né? 40, assim, vamos ser otimistas, bater perto do 40, né? para ir longe nas Copas. Mas você botou muito bem isso. Eu acho que é uma necessidade termos um goleiro, mas eu também acho que tem que ser um goleiro num perfil muito específico que temos que trazer. Eu acho que isso vai dar mais volume para o time, mais do que segurança embaixo das traves, vai dar mais volume de jogo ao time. Ainda que pese nesse quesito hoje, Marcos Felipe ter feito uma boa partida com a bola nos pés. Com exceção daquela última bola, para ser justo, no segundo tempo, que ele dá uma bola nos pés de Michel Araújo de costas e a gente quase tomou o gol. Porque ali era para ele ter espalhado aquela bola. Foi a única momento que ele errou. Ele podia já ter batido antes, mas Michel também chegou devagar demais. Chegou sem proteger a bola. Foi 50-50 ali. Mas num gramado como esse, você não pode correr esse risco. Ou o risco ele Lula, rapidinho. Só um parêntese rápido. Eu falei 50-50, mas eu vou me corrigir. Ali é 60-40 para mim, culpa do goleiro. Porque o goleiro vê o jogo de frente. Se ele sabe que o gramado não tá bom e ele sabe que o cara já tá acossado, ele não tem que soltar aquela bola do Michel Araújo. Por mais que o Michel tenha chegado de pé mole. Chegou de pé mole, indiscutível. Chegou meio assim, vou ver o que vai acontecer aqui. Tinha que chegar definindo. Mas era o lance para ele pegar e espanar para frente. Enfim, desculpa te interromper, pode seguir adiante. Acho que ali, naquele momento, pedia muito mais isolar a bola do que tocar a bola, ainda que não tenha sido uma bola tão na fogueira assim. É uma bola que, devido àquele gramado, se corre um risco, e aí você tem junto um erro técnico, do gesto técnico do jogador que estava fazendo o apoio, né, nesse lance Michel Araújo, e por muito pouco a gente não tomou o gol. Mas dito isso, para a gente ser um time mais... A gente tem que pensar assim, como é que a gente vai ficar mais forte até o final da temporada, contratando 3 peças, né? Então esse é o quebra-cabeça para montar. E aí, nesse quebra-cabeça para montar, muito mais importante do que a peça do goleiro é o jogador forte de ataque, né? E não é necessariamente o goleador, também na minha posição, na minha opinião, não. É um jogador de força que consiga atuar tanto pelo lado de... É um jogador difícil no mercado, que consiga atuar do lado de campo e centralizado, certo?
em certos momentos. E essa é a grande prioridade para mim em termos de contratação. É um jogador caro, muito provavelmente, dentro do mercado. E para outros anseios da gente, ele tem que também ser mais efetivo, mais eficaz do que aqueles que nós temos. Porque quase todos os nossos jogadores de ataque, quase todos eles, têm muito pouco poder de fogo em relação a boa parte dos seus concorrentes em outros clubes, por exemplo. Eles têm valências que são importantes para o conjunto, mas o poder de fogo, poder de decisão, né, de decidir, de finalizar com perigo em diversos tipos de momento, né, diversos tipos de jogada, a gente não tem esse jogador no elenco. E esse, para mim, seria a grande prioridade, essa grande prioridade de contratação. O segundo, por escassez, pelo que aconteceu com o Canu, pela possibilidade de lesões que a gente tinha e terminou acontecendo com o Fred Lippert, era de fato a contratação de mais um zagueiro, né? Tanto que assim, no meu comentário que eu fiz lá atrás, antes da gente oficializar a parceria, eu participei de uma live e eu falei, eu traria inclusive até um tapa-buraco. Eu não precisava nem trazer um jogador para ficar para o elenco. Para mim, um tapa-buraco já serviria, né? E agora a gente precisaria, em teoria, desse tapa-buraco, mas o Bahia já disse que não vai ser tapa-buraco, vai ser um jogador para chegar e continuar no elenco nos próximos anos. Tipo um Estupiñán, né? Que o Estupiñán foi um tapa-buraco. Tipo isso. Mas o Bahia falou que não quer fazer isso. Tipo isso, tipo que foi. A gente teve outro tapa-buraco também. Eu não só estou querendo me lembrar quem foi aqui. Não lembro agora. A gente teve um. Não, na defesa. Estou tentando lembrar quem foi esse jogador. Foi Cuesta, talvez? Com Cuesta, foi Cuesta. Cuesta chegou com um contrato curto. Se eu não me engano, foi isso, né? Tenho quase certeza que foi isso. Mas o ponto é isso. Não discordo de ninguém, né, que veja a necessidade e na cabeça também a urgência de um goleiro, mas na minha avaliação o goleiro ainda está atrás dessas duas peças para o médio prazo do Bahia, que é até o final dessa temporada. O Vitor Meron, que é membro do canal, ele pergunta aqui, em virtude de tantas dificuldades do mercado, vocês entendem que uma possível volta de Ratão ajudaria? Cara, ajudaria. Eu só não acho que a gente teria que, nesse momento, ter um jogador que só ajude. Eu acho que a gente já passou da hora de ter um jogador, como o Lula acabou de dizer. O Ratão seria um tapa-buraco. Só que nesse momento, pra gente elevar o nível nosso, a gente tem que ter um cara que não seja tapa-buraco, tem que ser um cara que chegue para poder dizer, eu vim para poder jogar, entendeu? Enfim. Como são necessidades diferentes, né? Nesse caso aí, é uma peça que a gente não tem no elenco, tá? E uma peça que precisa chegar para fazer a diferença. É diferente do zagueiro, por exemplo. O zagueiro não precisa chegar para fazer a diferença. A peça de ataque, sim. E, curiosamente, o goleiro que precisa chegar também precisa ser um goleiro que chegue para fazer a diferença. Ele não pode ser um goleiro que tenha as mesmas características dos que a gente já tem aqui, né? Então a gente tem que ser um goleiro com as características específicas. Chegasse Ratão, né, estaria ali preenchendo o quebra-cabeça de ferramentas que faltam a esse time, que é o jogador de força pelo lado de campo, capaz de jogar centralizado também, mas a gente sabe que a qualidade de Ratão ela tem uma limitação dentro, inclusive, da nossa maneira de jogar. Então não pode ser Ratão, né? Não pode ser Ratão. Tem que ser um jogador de mais qualidade. 2 superchats aqui, um abraço para o Cláudio Márcio, obrigado pela contribuição, galera. Gibagol seria sucesso nesse Bahia, goleador é sangue no olho pelo Bahia, acorda Grupo City. Cara, eu concordaria com você, Cláudio, se o Bahia fosse um time do Grupo City em 2020. Aí realmente Gilberto seria o cara para esse ataque. Se a gente tivesse um time parecido com o de hoje em 2020, Gilberto seria talvez a artilheiro do Brasil, indiscutivelmente. 2021 ali, né, no auge dele ali no Bahia, enfim. Eu acho que a gente teria, né, de fato, um baita de um atacante. Só que o Gilberto já tem 34, 35 anos, velho. Né? Eu não consigo hoje acreditar, apesar dele ter feito 2 gols agora contra o Sport, né, e ter
obviamente voltado aí aos holofotes, mas eu não acho que hoje Gilberto é um cara que seria referência, ou um cara que seria, sabe, um jogador com tanta capacidade assim. Não sei como é que tá a parte física dele, por exemplo, sabe? Assim, já é um jogador de idade avançada. Eu acho que a gente tem que investir em um jogador mais novo, mais jovem, né, com outro perfil. Sou um fã do Gilberto, assim. Acho que enquanto jogador ele ajudou o Bahia demais em diversos momentos. Né, foi nome daquele título da Copa do Nordeste, ele, Rodriguinho, tiveram alguns nomes ali daquela Copa do Nordeste ali, né? Mas eu não traria o Gilberto de volta, não, cara. Sinceramente, tá? Quer completar alguma coisa ou posso tocar o arco? Mas para a gente não correr, a pergunta mais polêmica do Superchat é: Lúcio tem jeito? Sim ou não, Luiz Teles? Verdade. Ainda bem que você recuperou isso. Velho, Lúcio é um jogador que tem potencial por ter várias virtudes, né? Vários potenciais, vamos colocar assim. O problema é transformar esse potencial em virtudes consistentemente. E não é o que está acontecendo. E cada jogo que passa, ele fica mais agoniado, ele toma decisões ainda piores, né? Ele, né, perde a confiança, e aí tá muito complicado. Dizer que, perguntar se ele tem jeito, dado o potencial que ele tem, a coragem de jogar que ele tem, capacidade de jogar com as duas pernas, né? De sair da área, mas também trombar, né? Ele tem ali várias potencialidades que, para a idade dele, podem ser desenvolvidas e vir a ajudar ainda muita gente, como ajudou, como foi o principal jogador na reta final nossa do ano passado, quando o time estava caindo fisicamente, ele era o jogador que estava voando e foi talvez o maior responsável dentro de campo pela nossa ida à Libertadores. Então, acho assim, potencialmente ele tem uma ajuda, mas de fato está bem difícil. Tá, assim, difícil encontrar virtudes nesse momento que está sendo apresentado por ele em campo. Você não vejo ali uma coisa que ele apresente de diferente que outro atleta não estaria apresentando, né, nesse momento. Em termos de velocidade, um abraço. Sim, desculpa. Não, é porque tá com um pouco de delay aqui, perdoe por ter interrompido. Um abraço para Salomão Basco Oliveira, membro aqui do canal também, ele botou: eu seguraria Lúcio por mais alguns jogos, e se conseguir contratar um outro 9, emprestaria ele dentro do Grupo City por um ano para ver se melhora. Pode ser um caminho, né? Alcide Santana na bronca com a Ademir aqui, inaceitável a Ademir ter perdido aquele gol da forma que ele perdeu. Irmão, eu concordo, né? Se nas condições normais de temperatura e pressão, acho que a Ademir poderia ter finalizado melhor, né? Ajeitado o corpo melhor, ele já chega ali meio que faltando perna também, chuta de perna direita. Eu acho até que a Ademir, ele tentou só carimbar a bola, assim, ele chegou assim, sem muita força, né? Ele chegou só tentando carimbar a bola justamente por conta do gramado. Só que, velho, a bola chegou pererecando, pô. A bola foi quase no tornozelo de Ademir, foi quase na canela dele, né? Então ele já chegou ali meio que... Assim, é um lance que poderia ter finalizado melhor, mas é um lance difícil, velho. É um lance da perna ruim dele, é um lance que a bola vem muito rápido, o gramado ruim, o ângulo na câmera de trás, né? Quando passa o replay do lance do cruzamento na boca do gol, na câmera de trás, o espaço para a bola passar não era um espaço tão grande, não era um lance fácil de você finalizar em velocidade, com a perna ruim, no gramado ruim. Então, assim, eu sou um cara também que fico puto com os gols que a Ademir perde. Aliás, falaram aqui no chat, eu concordo. A Ademir perder gol é igual a pleonasmo, né? Enfim, a Ademir é sinônimo de perda de gol, isso aí é fato. Ele contribui com outras valências, mas realmente finalização não é o forte do Ademir. Para além disso, né, eu acho que essa finalização, eu passo esse pano aí, Alcidimar, nesse sentido, porque é uma finalização num alto grau de dificuldade. Se fosse num tapete, num gramado sintético, a bola viesse, né, lisa, talvez no gramado sintético, por exemplo, no sentido de não ter uma interferência do gramado na finalização, talvez ele tivesse feito gol, por exemplo. Então, não sei. Pode ser que ele tenha perdido da mesma forma? Poderia. Lembrou muito o fatídico lance contra o América Mineiro, né? Dele contra o América Mineiro. Muito parecido. E aí já tem também a bronca da torcida com ele, né? Que é algo não é de hoje, né? É de muito tempo, essa bronca aí. Temos um jogo muito importante terça-feira, né? Muito importante terça-feira. Acho que teremos de novo a equipe titular em campo. Tenho minhas dúvidas se Lúcio vai ser titular nesse jogo de terça, né? Tenho minhas dúvidas mesmo, por conta da utilidade dele. Talvez hablar... Aliás, Lula,
Se o William José tivesse recebido as 2 bolas de Lúcio, ele tinha guardado as 2, tenho certeza absoluta. Tinha. Velho, e o segundo lance, assim, primeiro, se ele tivesse com a confiança, era para ter ele mesmo chutado. Mas mesmo assim, Ademir tinha que ter dado uns 15 mil gritos para pedir aquela bola. Que estava muito limpo para receber aquela bola, sem goleiro, sem ninguém. E ele não tocou, né? Ele tinha opções, e dentro das opções que fez da maneira errada, né? Chutou em gol, mas chutou com um gesto técnico, para mim, equivocado, ainda por cima. Mas, dito isso, velho, assim, acho que a gente não sai de lá desmoralizado para o jogo de terça-feira, pelo contrário, ter conseguido o placar, né, depois de estar tomando 1-0 e ter merecido sair de campo vencedor, nos leva para a Colômbia, para Cali, com a moral importante, né, com a confiança importante, para uma partida que vai ser decisiva. Em termos de resultado, dentro do Campeonato Brasileiro, é um resultado que ajuda, né, que se soma, que não é uma derrota, que não nos atrasa na tabela, mas fica um pouco esse amargor aí de que a gente poderia ter voltado com os 3. Voltado não, porque não vamos voltar para Salvador. Acho que a gente poderia ter colocado na bagagem. A bagagem para cá ele poderia ter ido mais pesada, com 2 pontos a mais.